Nos últimos dias eu fiz um vídeo falando sobre toda a situação do Pedro dentro do Flamengo. Falei sobre a insatisfação dele dentro do clube rubro-negro, sobre o fato dele estar querendo deixar o Flamengo por conta de minutos não jogados, dele sempre ficar no banco de reservas e não ser prioridade dentro do trabalho do Jorge Sampaoli. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma proposta, galera, que o Zenit estaria preparando para fazer ao Flamengo. O Zenit da Rússia, galera, teria interesse em fazer uma proposta de 25 milhões de euros, o que dá aproximadamente 133 milhões de reais, para tirar o Pedro do clube rubro-negro. O Zenit, galera, foi aquele mesmo clube que fez jogo duro contra o rubro-negro pelas negociações do Claudinho e do Wendel, que estavam jogando dentro da equipe russa. Ainda estão jogando, né? Lembrando que nesse meio de negociações o Zenit tentou envolver a transferência do Pedro e do Vitor Hugo, porém não conseguiu. Era basicamente uma troca que poderia acontecer entre as equipes. Pedro sairia do Flamengo e iria para o Zenit, e o Claudinho sairia do Zenit e ia para o Flamengo. Um modelo de negócio parecido com o que eu falei agora. Porém, isso não deu certo. O Zenit, galera, um dos 7 clubes atualmente que tem interesse na contratação do Pedro. No último vídeo que eu falei sobre a situação dele, faz todos os clubes e a situação certinha dele no Flamengo. Hoje eu vou falar sobre, em específico, o Zenit. O Zenit planeja fazer uma proposta de 25 milhões de euros ao jogador e está conversando com o staff do atleta. O Zenit conversa com o staff do Pedro antes de formalizar uma proposta ao Flamengo. O Zenit ainda não conversou com a diretoria do Flamengo, não teve contato com a alta cúpula rubro-negra e só está conversando com o empresário do Pedro. Então o Zenit ainda não teve um contato oficial com a diretoria do Flamengo. O Al Hilal, galera, e o Benfica também são alguns dos clubes que têm interesse na contratação do jogador, além do Fulham da Inglaterra. O Fulham foi o último clube que fez uma sondagem pelo jogador, não chegou a apresentar proposta. O Benfica fez uma proposta avaliada entre 18 a 20 milhões de euros, enquanto o Al Hilal fez uma proposta de 30 a 35 milhões de euros. O argumento do Zenit para contratar o Pedro é o simples fato dele ter mais minutos jogados na Rússia do que hoje no Flamengo. Lembra que se Pedro for para o Zenit hoje não vai poder jogar a Champions League por conta das punições que a FIFA deu ao futebol russo por conta da guerra com a Ucrânia. Dessa forma, o Pedro não jogaria a Champions, mas teria muito mais minutos do que ele tem hoje no Flamengo. Nos últimos jogos, galera, mais especificamente contra Grêmio, Coritiba e Internacional, o técnico Jorge Sampaoli mostrou que o Pedro não é prioridade no seu trabalho. Nos últimos 2 jogos, né, Grêmio e Coritiba, o Pedro entrou nos jogos, mas nos minutinhos finais, né, nos minutos finais da partida. Em um desses jogos, o Luiz Araújo chegou a substituir o Gabigol e em outra partida o Pedro entrou nos minutos finais. Na partida contra o Internacional, o Gabigol deixou o jogo lá na casa dos 15 a 20 minutos de jogo para o Pedro entrar. O Pedro conseguiu jogar quase mais da metade do segundo tempo, mas na grande maioria dos jogos ele vem entrando somente no finalzinho, às vezes nem entra, e isso chateia muito o jogador que, como eu falei, tem interesse em deixar o clube rubro-negro. Beleza? Bom, galera, por que eu fico, curta, se inscreva, compartilhe, a gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.